Vamos ver, vamos ver. É agora, gente, é agora. Start. Foi, foi. O áudio tá audível? Lá, amor. Ah, ele tá falando. Fala alguma coisa, Arthur, pra ver se escuta você aqui. Eu? Sem caramba cheia. Cauê, estamos com saudade. Tá. Não, mas era isso aí. Gente, que bom que você está ao vivo, senhor amigo ao vivo, irmão. E que bom que você está aqui, gente. Como é que é o seu nome mesmo? Eduarda. Seja muito bem-vinda, Eduarda. Fizemos uma promessa é dívida, diriam alguns, de falar da Páscoa, né? E já que a gente não falou sábado passado, falaremos hoje. Vai assistir, vai gravar, né? Mas que bom que você está aqui. Esperamos sempre conseguir fazer silêncio. Sempre conseguir fazer ao vivo essas coisas e transmitir, né? Porque gera mais responsabilidade, né? Quem já gravou podcasts aí ano passado viu que é mais brabo quando você tá na frente de pessoas e mais brabo ainda quando o negócio fica salvo. Então hoje vai ser um guia, como é que é, definitivo sobre a Páscoa? Não vai ser, mas eu vou compartilhar aquilo que eu sei sobre a Páscoa com vocês, tá? Que talvez vai existir algumas heresias, são minhas heresias, tá? Você tem as suas heresias. Eu vou precisar olhar para a câmera, não se sinta menosprezado por olhar para a câmera. Eu vou olhar para a câmera e às vezes eu vou olhar para a câmera e para Yasmin, ele, ai meu Deus. Obrigado, irmão. Te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer, de simplesmente crer. De simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Eu não posso viver longe do seu afago, Senhor. Eu não posso viver longe do seu abraço, Senhor. Abraça-me. Abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor.
abraça-me, abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Oh, não posso viver longe do seu amor, Senhor. Não posso viver longe do seu afago, Senhor. Eu não posso viver longe do seu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me. Nós te agradecemos, Pai, por mais esse dia, Deus. Muito obrigado, Deus, pela sua graça que nos alcançou. Obrigado, Deus, realmente por todo o seu amor e bondade sobre nós, Pai. Nós te agradecemos, Deus, pela liberdade que nos deu para poder estarmos aqui nessa tarde, Deus, louvando o seu nome, Deus, conhecendo mais sobre você, clamando, Deus, realmente, ao único que é digno de receber, Deus, toda a honra, Deus, o único que é digno, Deus, de receber o nosso louvor. Nós clamamos, Deus, pela sua presença, Deus, aqui, Deus. Toca, Deus, nossos corações, Deus, nos ajuda a te dar o lugar devido em nossos corações, em nossa vida, Deus, que sejamos realmente transformados, Deus, de dentro para fora, Deus, pelo seu Espírito, Pai. Nós te pedimos, Pai, tenha liberdade aqui, tenha liberdade em nossos corações, Deus. Nossa única esperança, Deus, está em Ti, Deus. Nós não cremos na força do nosso braço, Deus. Nós não cremos, Deus, naquilo que sabemos, Deus. Nós cremos em Ti, Pai. Nós cremos na Sua palavra, na Sua promessa, Deus. Nos ajuda, Deus, a crer em Ti. Deus, nos ajuda a confiar naquilo que Você nos falou. Nos ajuda a obedecer, Deus, a Sua voz, Pai. Que nessa tarde, Deus, o Teu Espírito Santo esteja revelando a nós a Sua vontade, revelando a nós a sua palavra, Deus, que não seja, Deus, informação, Deus, somente que a gente venha estar adquirindo, mas que seja vida, Deus, que seja gerada dentro de nós através da sua palavra, Pai. No nome de Jesus. Amém. Oi, a todos vós. Hoje vocês estão vendo que eu tenho um quadro. Eu espero conseguir mudar aqui o microfone. Consegui, olha só. O problema... Vai dar certo. Pera aí. O que a gente vai falar hoje, gente? Quem sabe fala bem alto. Isso mesmo, da Páscoa. E você está vendo que a gente tem um quadro improvisado aqui para falar sobre a Páscoa. O que é esse desenho aí, Lucas? É o coelhinho maldito da Páscoa. Da onde ele surgiu, Lucas? Eu não sei. Da terra? Do que é? Do inferno? Olha, pela fotinho pode ser que seja do inferno mesmo. A Páscoa em si... A palavra Páscoa não nos remete a nenhum significado. Ou para você lembra de alguma coisa? Além do coelhinho da Páscoa que trazes para mim. Não é um cachorro, cara. É um demogorguinho. Mas a palavra Páscoa, ela não nos diz nada, não é mesmo?
Por quê? Porque a gente herdou essa cultura, né? Como a palavra apocalipse nos remete ao fim do mundo, né? Sendo que só uma palavra que não foi traduzida, ela foi aportuguesada. Assim como muitas outras palavras que a gente fala sem saber o real significado dela. O que aquela palavra queria dizer, né? Por exemplo, apocalipse quer dizer revelação. Então você fala, nossa, mas o que tem a ver com meteoros? Nada, né? Mas quando você não sabe de alguma coisa, você atribui um significado àquilo lá e para você vai ficar ok, né? Até que ninguém prove o contrário. E a Páscoa não é diferente, um pouco, mas no inglês, que nem é tão distante, vocês? Não, vou falar do grego aqui, do aramaico. Eu não sei, tá? A Septuaginta. Não, o inglês, né, dá. Tá ali, o Google, você consegue, né? Enfim, que não é tão distante, como eu estava dizendo. Aleluias! O inglês não é distante, né? Já tem uma palavra que faz um pouco mais de sentido, que é usado para Páscoa. Eu estava falando que vocês vão ter que se virar com a minha letra aqui. Todos conseguem ver aqui? Troquem para cá. Mas você podia ir para lá, né? Vamos para lá, gente. Porque eu trouxe um quadro e vocês não vão ver. Poxa, seus pelegos. Ai, pelego está no dicionário. Fiquei tão feliz de descobrir. Vamos lá. No inglês, a gente vai ter uma palavra para Páscoa, que é o seguinte... Se de longe estava feio o coelhinho, imagina de perto. Irmãozitos, eu preciso de alguém muito sábio do inglês aí e me diga o que significa Passover. O João diz Páscoa. Não. O Petri falou passagem. Tá mais perto. Passagem que acabou? Passado. Over, game over? Não. Se você... Como é que é sobremesa em inglês, Petri? Sobre é o quê? Sobre é over. Então, se você pega e separa em duas palavras, pass over, você vai ter passar sobre. E é esse que é o significado da palavra Páscoa. Na verdade, eu acredito, heresia minha, que a minha teologia diz que essa palavra ela veio direto do hebraico para o português. Porque no hebraico, como é que é? Uai, vocês não sabem ler? Então, eu vou traduzir para vocês, então, para português. Diz minhas fontes que se lê Pessach, ou Pessach, tá? Pêssego, tipo, Pessach, tá? Então, Pessach está mais perto de Páscoa do que Passover, né? Enfim. Então, eu acho que essa palavra só foi aportuguesada, né? Então, isso daí, você começa a pensar, uau, legal, agora eu sei que Páscoa é passar sobre, ou passar por cima. Tá, é o coelhinho que passou por cima da toca e deixou um cocô de chocolate? O que tem a ver com... Vamos resolver essa questão do coelhinho aqui. Pronto. Resolvemos o coelhinho. Mandamos o coelhinho lá pro Lu. Mandamos o coelhinho de volta de onde ele veio. E vamos esquecer o coelhinho por hora. Ele está lá pagando seus pecados, tá? Então, vamos lá. O que tem a ver o passar sobre? Alguém muito sábio
Me diga aí qual foi a primeira vez que apareceu a Páscoa na Bíblia? Em Êxodo, diz o João? Por que Êxodo? Que momento? A morte dos primogênitos? Palmas para o João. Incrível, João. Parabéns. Você tem uma estrelinha no céu. Não. Tá descoisado. Ah, só fechou a tela? Não, mas tá certo. Tá certo. Tô aqui. Opa. Êxodo, primogênitos. Alguém sabe onde é que está esse texto? Exatamente, João? Procura lá. Procura, João. Tá, eu vou falar. Isso aqui não é uma aula muito aprofundada. Não vamos olhar a Bíblia agora. Você que está duvidando, vai lá procurar você na Bíblia. Tá? Agora você acredite. Teve as 10 pragas do Egito, várias 10 pragas lá que tinha piolhos, coceiras, escuridão, raios relâmpagos, pirilampos, gafanhotos, muitas coisas, a água em sangue e a última, a morte dos primogênitos, tá? Teve um negócio que agora a história vai começar a ficar bem sinistra, que é quando... Deixa eu virar aqui para você me olhar mais de frente. Opa. Que a história fica mais sinistra, que aconteceu o seguinte. Para não morrer os primogênitos, os primeiros filhos dos hebreus, Deus, o próprio Deus, falou para Moisés. Moisés. Fala lá para o povo fazer uma parada que vai envolver um cordeiro. Sabe o que é o cordeiro? Um cordeiro é o filho do carneiro e filho da ovelha, né? A ovelha casou com o carneiro e deu o cordeiro, tá bom? É um pequenininho, né? E esse pequenininho, ele precisava ser imolado, morto. Seu sangue deveria ser espalhamado nos umbrais da porta. O que é um umbral da porta? Sabe aquele bagulho que você botava a mão e o pé de um lado assim e ia trepando? Aquilo é o umbral da porta, tá? Então eles deveriam pegar o sangue com um pincel artesanal lá e pintar de vermelhinho. Olha que maravilha, né? O umbral, a porta da frente da casa deles com o sangue do pequenininho. Já começa a ficar sinistro, né? Ficam falando, nossa, que legal, né? A galera com as portas tudo cheio de sangue, né? E, né? Todo mundo meio com açougue em casa, enfim, tava sinistro, né? Todo mundo era meio açougueiro. E eles deveriam comer essa refeição lá. Ele dá várias instruções como que eles devem comer, o que eles não comer para eles botar fogo, né? Para comer no outro dia, blá blá blá. Tem um monte de esquema assim. Cada família era para ter um e tinha que ser circuncidado. Eu vou fazer um desenho aqui. O que é isso que eu desenhei? Um prepúcio cortado. Uhul! Que é uma aliança. Viu? Viu como não está tão longe a minha heresia aqui? Se está muito pequenininho aí para você, para mim também, tá escrito aliança, tá? Aliança igual prepúcio. Símbolo de aliança. Era a circuncisão. E, enfim, o cara para comer a Páscoa, comer a refeição de Páscoa. Cara, vai ser difícil. Isso aqui, o que é isso daqui? É uma carninha. Ah, mas não é um frango. Eu não sei desenhar perna de ovelha, tá? De cordeiro. Então, a gente vai ter vários elementos aqui. Presta atenção, aluno. Dá para ouvir tudo vocês aqui, tá? Então, respeito. Respeito com o cordeirinho. Outro símbolo que tinha era a refeição
da Páscoa. Eles tinham que comer isso daqui, que era carninha com radite. Isso aqui é um radite desenhado. Se você nunca comeu radite, abençoado você é, nunca coma. É um mato que eu acho que, sei lá, que o gato faz xixi nele, fica com gosto amargoso, horrível, horrível. É muito ruim. Eles deveriam comer a carne lá com ervas amargas, tá? Ok, refeição da Páscoa. Tinha um pãozinho, né? Tinha um pãozinho sem fermento, o pão asno. O pão sem fermento, tá? Vamos fazer um pão aqui. Pronto, era uma tortilha. É um pão sírio, cara, olhando de frente. Eu vou fazer mais um aqui, só que olhando de lado. Tá. Ok, não tinha prato, garfo. 2 símbolos já apareceram: a refeição e a aliança, tá? Eles comiam essa refeição. Outro símbolo. Meu Deus, tem muitos símbolos. É o sangue. Você quer desenhar alguém aqui? Tinha o sangue no umbral da porta. Não foi de propósito, infelizmente. Eu queria tentar certo. Sangue, refeição e aliança, né? Circuncisão. Ok. O que aconteceu nessa noite de Páscoa? Veio o anjo da morte e ele foi matando os primogênitos, matando os filhos mais velhos dos animais e das pessoas. Houve muito choro, muita tristeza naquela noite, porém os hebreus estavam de barriga cheia, depois um churrasquinho e... Não, mas devia ter sido meio sinistro, né? Estar naquele ambiente, né? Sem iluminação elétrica, com a gente dando os berros amargos, enfim. Mas o anjo da morte passou sobre a casa dos hebreus. Fez sentido agora o Passover? Passou sobre, né? Então, tá aí esse dia da Páscoa e teve uma instrução, tipo, todos os anos vocês vão fazer essa festa, essa comemoração para lembrar do dia em que o Senhor os livrou do Egito, né? Porque nessa mesma noite já era para eles estar com a mochilita de acampamento pronto, tudo as muambas feitas de butininha, que eles iam rapar o pé do Egito. De sandalinhas, as papetes nos pés, né? A papete do Seninha e, né, as crianças com seus brinquedos favoritos passaram a salva lá no Egito, pegaram tudo a grana do povo e vamos embora. Era mais ou menos isso daí. Então, outra coisa que aparece aqui, como é que eu vou desenhar isso aqui? Jesus amado. Ah, o João não sabe jogar kart. Pronto.
Desculpa, eu queria tentar fazer uma correntinha, dois elos de corrente, assim, fazendo crack, né? Tá? Imagine que é uma corrente quebrada, né? Porque eles eram escravos, o povo hebreu era escravo do senhor egípcio, e eles foram libertos pelo próprio Deus, né? Através dessa treta aí, que daí o faraó falou, vão catar coquinho no meio do mar. E eles partiu vazar, vamos pro deserto. Então, outra coisa que aconteceu, libertação. Ok, legal. Daí pra frente, era lei. Todo ano, no mês da Bíblia, você vai lá pegar o cordeirinho, fazer a ceia. Vai fazer a refeição e vai lembrar do quê? Da Páscoa. Do dia em que vocês foram libertos do Egito, pela mão forte de Deus, que esmagou os egípcios, o faraó e isso aí. Tá. O povo hebreu fez sempre essa comemoração da Páscoa? Quem acredita que não, levanta a mão. Quem acredita que talvez? Quem acredita que sim, fez sempre? Quem não tem opinião? Levanta a mão. Yasmin, isso. Pronto, né? O povo não fez sempre, né? Vacilou várias vezes. Tinha época que eles nem sabiam mais que Deus que era o Deus deles. Não é nem... É uma história bem feia. Antes fosse só reclamação, né? A história vai despinguelando porque a gente conhece às vezes, o povo foi no deserto, né? Cara, o povo foi pro deserto, o povo foi pra terra prometida, o povo foi pra vários lugares e né, fazendo todo tipo de coisa que não se deveria fazer. E enfim, e tinham tudo menos povo de Deus naquele povo, né? Mas alguns reis lá, quando teve reis, alguns juízes, algumas galera falou, não, gente, a gente tem Deus, né? E começaram encontraram, olha, a palavra do Senhor, né? Vamos ler a palavra do Senhor, né? Então teve eles nem sabiam do negócio, tipo, foi um achado arqueológico, assim, nossa, encontramos a palavra do Senhor. Infelizmente, teve essas situações, né? Quando eles já eram reis. Enfim, momentos trágicos aí. Depois disso, passou-se o tempo, né? Voltou, vamos fazer Páscoa. Daí depois esquece de Deus. Vamos lembrar de Deus, esquece de Deus. Tá. Jesus aparece na história. Aquela historinha que talvez você já saiba, da manjedoura e foi passando um tempo, 30 e bolinha anos depois, Jesus está lá. O pessoal está querendo matar ele chama os amiguinhos e fala, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma Páscoa, vamos fazer a nossa refeição aqui, porque eles estavam acho que na noite de antes da Páscoa, ou quase antes da Páscoa ali, enfim, teve um momento que eles fizeram a refeição lá com Jesus e os seus discípulos próximos, chegados, amigos, companheiros e traidores, e fizeram a refeição da Páscoa. Jesus falou, eu não vou mais estar aqui com vocês, né, em outra refeição dessas, até que eu tenha ido ao meu pai, mais ou menos assim a história. E no dia de Páscoa, o que acontece? Jesus é crucificado. Exatamente. Tem mais um outro elemento aqui muito importante. Pega essa aqui, ó. É uma ovelha, cara, é uma ovelha, velho. É uma ovelha. Tá, é um cordeiro. Não confunda o cordeiro com a aliança, tá? Gente, é difícil. É difícil.
o cordeiro tá comendo o prepúcio, ai que nojo. O cordeiro era outro símbolo que tinha na Páscoa, né? Que ele tinha que ser morto. Na verdade, o que mais sofria nessa história era o cordeiro. É que o cordeiro ele tinha que ser, precisava do sangue, virava comida e tal, né? O cordeiro era o escolhido, né? E a vítima. Enfim, Jesus, coincidentemente, é crucificado em que dia? No dia da Páscoa. No dia em que o cordeiro era morto para pessoas que faziam parte da aliança, depois que eles comiam, ou antes na verdade, né, que ele era morto antes deles fazer a refeição, enfim, da refeição, lembrando da libertação e tá o sangue, enfim, símbolos, né? Alguns anos antes dessa história aí, desse momento exato em que Jesus está lá para ser crucificado, o seu João, sabe o seu João Batista? O seu João Batista olhou para o seu Jesus e falou, olha lá, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É tipo, ô, seu ovelha, tá bom? Tipo aí, assim, essa é a ovelha divina que vai tirar o pecado do mundo. Não era um cumprimento, assim, muito, né? E aí, ovelha, né? Tipo, se fosse meu truta, ok, né? Mas meu ovelha, né? A galera deve ter ficado, Mas eles não ficaram tão, porque eles eram o quê? Judeus hebreus. Eles já sabiam do que ele estava falando. Obedeceram, entenderam? Não, mas eles sabiam. Então, o que João estava falando naquela profecia dele, naquele oráculo divino que ele teve? Ele falou, olha só, esse aí é o cidadão que vai ter o papel de cordeirinho de Deus e vai tirar o pecado do mundo. Vai libertar o mundo do pecado. Para um bom entendedor, meia palavra basta, mas como que o cordeiro tiraria o pecado? Né? Porque também, se você vai ver, o cordeiro ele tinha um papel no sacrifício, na expiação, que era remover o pecado. Né? A gente já vai chegar nisso daí. E, enfim, então quando João Batista falou assim, ó, esse daí é o cordeiro, ele já falou, esse cara vai morrer e vai libertar vocês. Ele vai fazer o papel do ultimate cordeiro, né? O cordeiro ultimato, aquele que extermina com tudo. Era mais ou menos isso, que esse vai ser o cordeiro supremo, que nunca mais vai precisar de outro cordeiro. Era mais ou menos essa a explicação, por isso que os crentes, né, a partir do nascimento da igreja, depois da morte e ressurreição de Cristo, não se fez mais sacrifícios de cordeiritos. Se você nunca pensou, nossa, mas em que parte os judeus continuaram fazendo até que foram, né, expulsos, demolidos lá da sua terra, mas eu acredito que não, porque não tem o templo e tal, então tá, né? Existe? Pode ser que algum exista, né? Peter está falando que acontece como um evento simbólico, talvez não, quer dizer, com certeza não no jeito que era, e enfim, no templo, no lugar que era e tal. Em Jerusalém, assim, eu acredito que não tem, assim. Era lá mesmo? Diz que era lá mesmo. Era os hereges dos judeus, os apressadinhos. Estavam ensaiando. Não sei, né? É fora da nossa cultura, mas enfim, só para vocês entenderem, cristãos não o fazem. Porque tem o entendimento de que o cordeiro, o ultimate cordeiro, foi Jesus, tá? Vamos falar um pouco do pecado, que tem a ver com a libertação. Se você já leu Levíticos da Bíblia, ele vai falar muitos tipos de sacrifícios, ofertas e tal, mas tem dois assuntos que são correlacionados, que é o sacrifício e a expiação, tá?
Tem um videozinho que eu super recomendo. Vai ter um card. Ah, não vai. Né? Não é o YouTube. Droga. Tem um videozinho muito legal que se chama Sacrifice and Atonement. Ele não tem em português, mas tem legenda. É sacrifício... Ai, não, comenta aí. Comenta aí, sacrifice. É sacrifício e expiação, em inglês. Que vai explicar 2 papéis que o bodezinho tinha. Você fala, nossa, o bode? Hoje a gente estava tentando entender, mas que raios o bode? Não era a ovelha, o cordeiro? Enfim, o bode apareceu também em algum momento da história como aquele que ia levar que ia pagar a dívida do povo, né? Que ia levar os pecados sobre ele. É muito maluco, assim, você entender. Meu Deus, como assim, cara? O que tem a ver matar o bichinho? Vamos lá. Gente, eu preciso muito da atenção de vocês, que é um negócio meio complexo aqui. O pecado, quando ele entrou no homem, ele entrou no mundo, ele trouxe uma coisa que não existia antes. Ele trouxe a morte. Tá? O homenzinho não morria, ninguém morria, era só vida, alegria. Aí entrou o pecado, entrou a morte. Ok? Determinado momento, Deus falou, cara, existe um jeito que tem de vocês não morrer, de vocês não precisar pagar essa dívida de morte, né? Que é alguém pagar essa dívida. Né? Um justo por um pecador, um puro por um impuro, mais ou menos assim. E não era uma pessoa, era um bichinho, né? No caso, então, falou, cara, você é vacilão, mas eu... Tem muito o símbolo do sangue, a vida está no sangue, né? Então precisava alguém dar o seu sangue por outro alguém. Esse alguém que dava o seu sangue era o ovino, né? O cordeirinho, né? O animalzinho. Em alguns momentos vai ter bois, vai ter pombas, né? Enfim. Que era aquele bichinho que não tinha nada a ver com a história, mas ele ia dar vida por você, né? Sim, do Adão e Eva, faz sentido, mas também não está na Bíblia. É interessante pensar assim, mas não diz que foi isso. É um pensamento, uma teoria, né? De que Deus matou o bichinho e cobriu. Tem uns que falam que cobriu com pele, outros que falam que cobriu com pele de... Não sei. É uma teoria, assim, não é certo. Mas enfim. É interessante pensar nessa história aí de Deus sacrificando o primeiro bichinho para cobrir o homem. Faz sentido. Então existia um sistema um sistema não, tipo, foi um jeito que Deus falou, cara, para você não morrer por culpa desse pecado, alguém que não tem culpa por isso vai ter que morrer. E era o bichinho, né? E tinha um negócio lá que acontecia uma vez por ano, que era como os pecados de todo o povo, eles eram confessados por um bode. Né? O sacerdote botava a mão na cabeça do bode e confessava os pecados do povo lá, e como se ele transmitisse os pecados para aquele bode. O famoso bode expiatório. Se você já ouviu falar, o bode expiatório. O bode expiatório é tipo aquele que vai assumir a culpa. Né? Às vezes aparece em filme, alguma coisa assim. É aquele cara lá que é só o cara que vai lá para morrer. Esse é o bode expiatório. Então, existia 2 bodes. Um bode que ele levava os pecados sobre ele, e ele era solto no deserto para Azazel. Fique você imaginando que raios era o Azazel, né? E era bem esquisito, mas enfim, o próprio mal devia consumir aquele bichinho. E o outro bode, ele era sacrificado. Um levava os pecados e o outro era morto, né? Para pagar essa dívida, né? Isso era feito anualmente, ou deveria ser feito anualmente lá para o povo hebreu, como forma de arrependimento nacional, né? Tipo,
ok, está paga essa dívida, né? E isso tornava a galera pura, tinha vários rituais de purificação, que não é o caso que a gente vai entrar aqui, mas existia essa solução que Deus falou, cara, é o jeito que você vai fazer então para não morrer, mas alguém vai ter que pagar essa dívida. Só que era um método que, né, embora ele funcionasse, não funcionava. O povo não fazia, o povo não, né, não resolvia o problema, né? Ai, Deus foi tongo? Não, ele já sabia. Enfim, a história ela foi por um caminho que ela já estava certa para ir. Jesus, quando ele veio fazer esse papel do sacrifício supremo, ele falou, cara, a partir de hoje, eu vou levar sobre mim os pecados de todos os nascidos, os falecidos, os que ainda hão de nascer, eu vou levar, eu vou pagar esse preço, e o sangue é o meu próprio sangue, né? Porque ele podia, ele era justo, ele não tinha pecado, ele tinha a vida mais incandescente de todos, a vida mais brilhante, a vida mais pura, o que não tinha culpa, o que de fato ele viveria só para sempre, normalmente, assim, só por existir, estaria entre nós aqui até hoje, assim, caminhando e tal, era Jesus, ele não morreria, porque ele não tinha pecados para morrer. A gente só morre porque tem pecado. Enfim, não estou falando que Jesus morreu e está morto, não entenda isso. Mas ele estaria aqui como, né, com seus 2030 e vários anos aqui, inteiraço, né, dando show em você para correr na avenida. E olha que loucura, né? E Jesus, ele veio com toda essa questão de símbolos, ele veio meio que cumprir tudo. Ele derramou o seu sangue, ele foi profetizado, né, como o Cordeiro, né? Ele era judeu, né? Então ele tinha o vapo lá, ele foi circuncidado e também ele deu um símbolo da nova aliança, ele estabeleceu a nova aliança, que é a ceia, a Santa Ceia, que vai precisar do pão e do vinho. Melhorou assim? A ceia, que é o símbolo da nova aliança. Por isso que você, homenzinho, não tem o seu prepúcio atorado, né? Por isso que você está bem feliz aí, só come um pãozinho, toma um suquinho aliança, toma um suquinho aliança de uva e tá tudo certo. Jesus, ele veio fazer um papel muito interessante na morte dele, que foi o quê? Libertar eu, você e todo o restante da galera do pecado. Então olha como cada símbolo tem um equivalente. Tipo, foi libertado do Egito, agora você vai ser liberto do pecado. Tinha o cordeiro, agora eu sou o cordeiro. Mas tinha o sangue do cordeiro, tá, é o meu sangue. Tá, mas tinha que comer o cordeiro, então ele pega a refeição, comeram a refeição lá, na sequência ele, sempre que vocês se reunirem para comer, então ele não aboliu, ele não é bobo de abolir a refeição, né? Vão comer, né? Que carninha de cordeiro é coisa boa demais. Mas sempre vocês lembrem da aliança, vocês façam isso em minha memória. E esse é o meu corpo e esse é o meu sangue. Que é dado por vós, tá? Então, na Páscoa, Jesus ele fez uma aula de história assim e falou, gente, entendeu? Eu vim para resolver esse problema. Eu sou a Páscoa de vocês. Eu sou a passagem de vocês. Então, eu não sei se tinha mais algum elemento, né? Mas só para contextualizar também, Jesus ele foi morto, né? Ele ficou lá e ele ressuscitou ao terceiro dia. Aleluias. E vivo está. Vivo, tipo, vivo, assim, com o seu corpo. Depois ele brota lá pra galera, ele aparece, a galera toca nele. Ele tá vivo, corporeamente, em algum lugar que a gente não sabe aonde é. Mas ele tá lá vivo. Jesus não é o Gasparzinho, fantasminha camarada, né?
ele é um homem ainda lá, todo claro e brilhante. Mas ele é um homem. Ele ainda tá lá, glorificado, mas tipo, você toca nele, sabe? É interessante pensar que Jesus ele é alguém tocável. Às vezes a gente pensa em Jesus como uma flufa de pirilampos aí e purpurinas que só, né? Um ventinho. Não, Jesus é tocável e ele está vivo naquele lugar lá que ele está lá, à direita do Deus Pai. Tocável. Olha que maluco, né? E não sei se tem mais algum elemento. Eu acho que aqui termina a nossa aula de Páscoa. Se você encontrou alguma heresia, nos avise, me responda, por favor, que o que eu sei é mais ou menos isso. Nem abrimos a Bíblia? Pois é, nem abrimos a Bíblia, porque eu falei que eu ia ensinar para vocês o que eu sei. E isso é o que eu sei de cor, de cabeça, né? Símbolos, aliança, ceia, blá, Páscoa. E o coelhinho? E o chocolate? Isso é folclore, tá? Isso aí é só pra ninguém saber que Jesus era o cordeirinho. E se fosse um coelhinho, o cordeirinho de chocolate? Né? Topson. Mas não. Quem sabe não é você, irmão, que vai ser o fazedor de cordeirinhos de chocolate que esse mundo precisa? Hã? Fica aí o desafio para a próxima Páscoa. Perguntas? Temos perguntas? Se você é uma pessoa que está assistindo e quer mandar uma pergunta, a sua hora é agora. Irmãozinhos, alguém aí quer perguntar alguma coisa? Comentar alguma coisa? Deus é bom, aleluias. Algo ficou meio esquisito? A cabecinha de alguém explodiu? Agora fez. Aprendeu uma palavra em hebraico agora? Anotou? Ninguém? Algum comentário lá? Alguém perguntou alguma coisa? Obrigado por você estar aqui nos acompanhando, assistindo nesse dia tão especial. Você gostou desse videozinho em 2 partes? Deu certo para você? O áudio ficou bom? A iluminação ficou agradável? Gostaram vocês da aulinha com o quadrinho, gente? Querem mais dessas? Assim teremos. Eu agradeço a presença ilustre de vocês. Eu vou encerrar essa transmissão. De alguma forma ela vai ficar gravada? Eu não sei. Espero que sim. Finish. Terminou lá? Confere lá pra nós. Mas eu gravei.